Podcast Londrina, o pioneiro da cidade. Para você que quer ser referência na sua área, ter autoridade no seu nicho, alavancar novos negócios, fortalecer a sua marca, estreitar novos relacionamentos de maneira estratégica e assertiva, aumentar o engajamento nas redes sociais, aqui é o lugar certo, pois nós alugamos toda a nossa estrutura para você gravar o seu programa de podcast ou mesmo o Fakecast, que são os cortes para as redes sociais, porque hoje quem não está presente nas redes sociais está fora do mercado. Nós alugamos toda a nossa estrutura com técnico 100% disponível. Estamos localizados bem no centro da cidade, no coração de Londrina. Precisando de todo o suporte, nós auxiliamos você de maneira estratégica para o seu negócio. Quer saber mais? Entre em contato agora mesmo através do nosso Instagram, @Estúdio Podcast Londrina, envie um direct ou clique direto no link do nosso WhatsApp e saiba mais. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui no Estúdio Podcast Londrina. Comigo, a Adriana Zequim, no comando. Toda semana, convidados para lá de especiais. E nessa segunda-feira, já vamos iniciar a semana com um tema que vai chamar bastante atenção. Mas antes de eu falar dele para vocês, eu quero pedir para você que está aqui de coração, que ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube. Tá vendo esse botãozinho aqui? Se inscreva no nosso canal no YouTube. Por quê, gente? É muito importante que você se inscreva no nosso canal, porque o YouTube ele entende que quanto mais inscritos nós tivermos, mais esse assunto é relevante e para mais pessoas, de maneira orgânica, ele vai entregar. Então, eu conto muito com a sua inscrição e com a ajuda de vocês para me ajudar a receber eles aqui. Pela terceira vez, gente, ele aqui no nosso programa, sempre com conteúdos valiosos que te ajudam, te ensinam, te transformam, te traz sabedoria quando o assunto é leilões de imóveis. Existem muitas dúvidas, né? E nós vamos tirar todas elas aqui hoje, juntamente com os nossos convidados. Aqui comigo, Paulo Nakakog, leiloeiro da Nakakog Leilões. Dr. Ricardo Ramires, advogado com mais de 20 anos de experiência, pós-graduado em Direito Empresarial e especializado em leilões de imóveis, com dezenas de arrematações em diversos estados brasileiros. Presidente da Comissão de Leilões da OAB Londrina e membro da Comissão Nacional de Leilões da ABA. Também investidor em leilões de imóveis e possui um escritório de advocacia que atua exclusivamente na assessoria e consultoria personalizada, voltada para os leilões imobiliários, atendendo clientes de todo o Brasil e também do exterior. É uma honra poder receber vocês aqui, sejam bem-vindos. Obrigado, né? É um prazer estar novamente aqui com você, trazendo esse assunto tão importante como é o leilão. Eu que agradeço aí, né? A terceira vez, sempre agregando e somando aqui com a nossa audiência, Paulo. Com certeza. É um prazer aí sempre estar contigo aí nesses programas. Bacana. Doutor Ricardo? Eu também agradeço muito o convite, Adriana. Agradeço também ao Paulo, que é um amigo aí que a gente já conhece do mundo dos leilões. E para mim é sempre também um prazer falar desse assunto, né? Trocar experiências, ainda mais tendo um colega aqui que é da área da leiloaria, então é muito legal a gente ter sempre essa troca, sabe, do advogado especialista com o leiloeiro, às vezes até com o judiciário, para a gente poder falar dos leilões de uma maneira completa, né, de todos os âmbitos, de todos os lados aí em que ele acontece. E eu acredito que a gente vai
vai trazer um conteúdo muito bacana aqui para o podcast hoje. Show de bola. E entre os martelos e as decisões, né, tem sempre a questão jurídica, que é o que nós vamos falar e tirar muitas dúvidas aqui. Se você tiver alguma dúvida, já deixa aqui nos comentários. E antes de nós começarmos esse bate-papo, eu queria que vocês se apresentassem. Quem que é o Paulo? Então, meu nome é Paulo Nakakoga, eu sou leiloeiro público há 13 anos, aí, desde 2012, fazendo leilões em todo o estado do Paraná, formado em Direito aí, em 2005, atuei então um pouco como advogado e na sequência já começamos essa jornada de leilões aí, então há 13 anos já, realizando principalmente leilões judiciais, mas também leilões extrajudiciais. Legal. Bom, eu sou o Ricardo Ramires, eu sou advogado. Como a Adriana falou no começo, né, eu sou advogado já há 20 anos, mas há um pouco mais de 5 anos eu passei a me dedicar à advocacia nos leilões, né? Eu iniciei, inclusive, como investidor no mercado de leilões e, a partir do momento que eu vi que era um investimento com potencial de lucratividade muito grande e também que haviam poucos profissionais especializados nessa área, com conhecimentos específicos, né, para auxiliar outros arrematantes. Eu mesmo, na primeira arrematação, tive ali um pequeno problema, uma ação anulatória, e fui buscar o conhecimento, até mesmo porque eu não encontrei profissionais que já tinham esse conhecimento específico. E também verifiquei que, por conta disso, havia ali uma janela de oportunidade de atuar como advogado nessa área de leilões. Hoje em dia já tem vários profissionais também atuando, mas nós somos assim, pioneiros em criar um escritório que atua exclusivamente com leilões de imóveis. E a gente hoje atua, né, em vários estados do Brasil, já fizemos arrematações em outros estados, temos clientes de vários estados também. E graças a Deus aí, o mundo dos leilões tem sido muito próspero para a advocacia também. Uau, legal. Doutor, e para a gente começar esse bate-papo, né, existem muitas dúvidas, né, dentro desse mercado, principalmente para quem tem vontade de entrar e não tem informações, né, como o doutor mesmo mencionou que sentiu uma certa dificuldade. Então, assim, quanto vale a pena contratar um advogado especialista em leilão? Existe algum momento específico? Olha, na minha opinião, eu acho que é desde o início, né? Eu trato o mundo dos leilões e tento trazer sempre esse cliente, que eu acho que é um cliente que às vezes ainda não conhece os leilões, né? Mas que já é de alguma maneira um investidor ou está buscando um investimento que tenha boa rentabilidade. Então, a hora que a gente apresenta o leilão para esse cliente, ele de certa forma chama muita atenção, porque de fato é um investimento lucrativo. Mas muitas pessoas, por falta de conhecimento, acabam não entrando nesse investimento, né? Então eu acho que é importante você ter uma assessoria especializada desde o início, né? No nosso caso, por exemplo, no meu escritório, a gente atende os clientes desde a busca pelas oportunidades, né? Então não é o cliente só que descobriu um leilão que ele gostaria de participar e leva para a gente. O papel do assessor é muito mais que isso. A gente já leva as oportunidades para o cliente de acordo com o perfil do cliente que a gente traça lá nas primeiras entrevistas e faz todo o processo de análise, né? Análise mercadológica, análise jurídica, análise financeira, fazemos toda a participação do leilão e o mais importante, onde na verdade mais imprescindível até o advogado, é o pós-leilão, né? Que é você trazer celeridade para finalizar aquela arrematação, né? A parte de regularização do imóvel, o registro do imóvel no nome do cliente e a desocupação, que é uma das maiores objeções que as pessoas têm com relação ao leilão, né? Porque a maioria dos imóveis estão ocupados, os imóveis que estão em leilão. Mas isso, quando você tem conhecimento, quando você sabe como agir, como fazer, isso não é um problema, né? Então, por isso que eu vejo a importância muito grande da assessoria especializada nos leilões e, de preferência, desde o início, né? Desde quando você está buscando um investimento e olha para os leilões com essa vertente que, de fato, para mim, é o melhor investimento que tem
é o leilão de imóveis. E como a gente até comentou no último programa, né, que o leilão ele é uma forma muito segura de investimento, é um investimento que ele chama atenção para a gente falar leilões judiciais com 50% de desconto, né? E é claro que chama a atenção de muitas pessoas, mas ele é um investimento. E como todo investimento, ele demanda também um pouco de conhecimento, que muitas vezes, então, o advogado, o assessor, ele vai auxiliar nesses primeiros contatos e vai auxiliar na desburocratização do leilão judicial, que é um dos grandes problemas que muitas pessoas veem, é o leilão judicial ser muito burocrático, né? Ser muitos passos, muitos trâmites, né? E o advogado ajuda muito nisso, eu acredito. Desde o início. Hoje, na prática, qual que é a demanda que você recebe? Já você recebe de início ou no meio do processo ali que o pessoal mais procura uma advocacia? A maioria da demanda que eu recebo é desde o início, tá? Mas isso é muito mais por conta de um posicionamento que eu tenho, que o meu escritório tem, né, de atender os investidores assim desde o início, porque eu vejo muitos colegas que também atuam nessa área que acabam atuando mais ali depois que arrematou, que a pessoa tem alguma dificuldade, não sabe como fazer, né? Porque assim, o Paulo falou uma coisa muito importante, que o leilão de imóveis ele é extremamente seguro, é um investimento seguro, né? Mas como qualquer outro investimento, ou como qualquer outra situação que você vai atuar, precisa de conhecimento, né? O leiloeiro ele já faz um trabalho de trazer essa segurança, né? A legislação já de certa forma, favorável para o arrematante também. Porém, o que a gente vai falar um pouco aqui também das questões do judiciário, tem alguns detalhes, sempre tem alguma situação em que você precisa ter o conhecimento, porque às vezes o fato de ter um detalhe, alguma situação no leilão, não significa que ele não vai ser um bom investimento ou que não vai ser lucrativo. Mas você precisa saber como solucionar aquilo, né? E aí que entra o papel do assessor, né? Claro que eu vejo sempre a maioria assim, dos leiloeiros hoje tem um posicionamento muito de já fazer esse papel antes. O Paulo é um que faz isso muito bem, né? Eu até falo, o leilão do Paulo é um que já vem tudo meio pronto. Então, assim, o arrematante não tem muita dificuldade no pré-leilão ali. Mas, assim, de fato, identificar se tem alguma dificuldade ou não, eu vejo aí que entra o papel do assessor e da assessoria especializada, e é onde que eu acho que faz sentido já você ter uma assessoria, ter um advogado já para te ajudar. E só uma coisinha, assim, muita gente às vezes deixa de contratar um advogado achando que aquilo de alguma forma vai custar muito caro ou vai impactar no negócio. E, gente, assim, de verdade, é um investimento, é uma parte do investimento, né? E com certeza isso não vai tirar a lucratividade do investimento no imóvel de leilão que você está buscando fazer. Doutor, você falando isso, aquele velho ditado, né? Às vezes o barato sai caro, né? Sim, às vezes compensa muito mais você fazer algo com segurança, com assertividade, com um profissional, do que tentar falar, acho que sozinho, e chegar lá na frente e ter surpresas, né? Sim, é uma coisa que a gente falou, acho que no primeiro ou no segundo programa, que é a questão que o risco é o desconhecimento. É você não conhecer, você não estudar antes o leilão, não entender como ele funciona. Esse é o risco do leilão, né? Porque ele em si é um investimento muito seguro. Hoje a legislação evoluiu muito, a gente já tem bastante decisão. Claro, ainda falta alguns ajustes, alguma questão de legislação e decisões, né, doutor? Mas com certeza hoje a gente já tem bastante respaldo, tanto do Poder Judiciário como da legislação, que torna ele um investimento muito seguro hoje. Até para você que está nos acompanhando aqui, é o terceiro episódio que nós fazemos aqui sobre esse tema, tá, gente? Leilões. Volta, né? Desde o primeiro, o Paulo compartilhou dicas, tudo sobre o que é o leilão. O segundo também, de quem já fez várias arrematações, as experiências. Então, vocês vão entender, se aprofundar muito mais, que eu já estou quase uma profissional aqui, viu? Paulo, quais documentos devem ser analisados antes do leilão? Então, sempre é muito importante, né, o edital de leilão, que traz todas as regras, né? Então, o edital ele traz várias questões que o arrematante ele tem que saber, e cada leilão a gente vai ter uma particularidade, e por isso que é importante ler cada edital, em cada bem que você tem interesse de adquirir, né? E na sequência a gente vai ver, claro, tem toda a questão jurídica, o doutor Ricardo vai poder aprofundar, uma análise de matrículas, né? Uma análise processual, talvez, nos leilões judiciais, mas o principal, o mais importante, é ler o edital de leilão. Essa é a
principal questão, a principal função aí do edital é trazer essas regras. Quem que é a pessoa responsável por fazer os editais? Em geral, o edital ele é feito pelo leiloeiro. Tá? Pelo leiloeiro. Isso. Então, nos leilões judiciais, a gente vai falar que o juiz traz as regras junto com a legislação e tudo isso a gente vai montar o edital de leilão para publicá-lo, então, e tornar isso, todas as regras aí disponíveis a todos os interessados. Eu acho importante falar disso porque o edital é o documento mais importante do leilão, tá? E o Paulo falou uma coisa muito importante, você tem que ler, eu falo lá no escritório, né, para os nossos colaboradores, lá nossos advogados, todo mundo, a gente tem que ler isso 2, 3, 4 vezes. Às vezes a gente lê do mesmo leiloeiro ou do mesmo leilão, fala, não, mas é igual, tudo igual. Não, mas vamos ler de novo, porque é justamente no detalhe é que pode ter algo que tem um efeito negativo, né? E uma coisa que eu acho que é um problema do leilão hoje é que os editais, eles não são padronizados. Não existe uma regra... Aliás, existem regras do que tem que constar no edital, sim. Porém, o que acontece? Em alguns casos, o leiloeiro é que fica responsável por fazer o edital. Mas em alguns casos, o juiz ele determina que seja feito de uma forma diferente do que o leiloeiro está acostumado a fazer e até do que seria o mais correto, né? E eu falo isso porque tem, né, vamos dizer, milhares de juízes que vão levar imóveis a leilão, por exemplo. E pode ser que alguns pensem diferente. E o edital acaba vindo diferente. Então, quando o juiz deixa que o leiloeiro faça o edital da maneira dele e não cria nenhuma regra diferente, porque o leiloeiro está acostumado a fazer isso todo dia, sim. Então ele padroniza o edital dele e normalmente ele tem todas as regras ali de uma maneira muito clara. E quando o juiz, às vezes, tem uma ideia diferente, é o que pode, às vezes, trazer algum detalhe ali que passa desapercebido no leilão. Então, isso é uma das coisas que eu acho que o leilão poderia melhorar. Ter essa padronização do edital e que o leiloeiro fizesse o edital, ficasse responsável, de maneira que ele, seguindo as regras, não precisa do juiz, vamos dizer, dar o seu pitaco ali ou pensar diferente, né? Porque o leiloeiro está vivendo um leilão no dia a dia. E o juiz, muitas vezes, não. A gente acha que o leilão judicial, o juiz sabe tudo de leilão, e infelizmente não é assim, porque tem juízes que vêm muito poucos leilões durante toda a carreira ali. E às vezes eles não se aprofundam na legislação própria, específica do leilão. E às vezes por um conhecimento mais comum, né, que ele tem sobre aquela matéria, não é algo que ele vê no dia a dia, ele acaba trazendo algumas situações ali que já não estão mais acontecendo nos leilões, ou que o leilão já se aperfeiçoou naquele detalhe ali, e o leiloeiro sabe disso. Então, se o edital do leiloeiro viesse sem nenhum detalhe ali, com certeza ficaria mais fácil a padronização e teria menos problemas nos leilões, no pós-leilão principalmente. Após toda essa análise aí que o pessoal deve ter essa atenção especial com o edital, qual que é a diferença entre a posse direta e indireta? A questão da posse direta e indireta, e no caso do leilão judicial, isso é como se fosse, na verdade, no mercado imobiliário normal, né? Então, quem tem a posse direta do imóvel é quem está lá no imóvel, né? E quem tem a posse indireta, normalmente é o dono do imóvel. Então, o que acontece? Quando você arremata um imóvel, a partir do momento que sai a carta de arrematação, você leva ela a registro, você já tem a posse indireta, porque o imóvel já pertence para o arrematante, né? E você tem que tomar a posse direta do imóvel, que é tirar o ocupante que está lá, que na maioria das vezes é o devedor ou pode não ser, né? Uma das coisas importantes é porque provavelmente pode acontecer de não ser o devedor que está lá, né? Pode ser o inquilino que tem a posse direta, mas ele não tem nenhum vínculo com o imóvel, a não ser a locação. Então, no caso, assim, eu acho que essa diferenciação para o leilão, ela é só nesse aspecto de fazer a emissão na posse, na verdade, é você tomar a posse direta do imóvel. Sim. Né? E a gente sabe assim que tem alguns casos, né, doutor? Então, tem uma situação específica, agora recente, inclusive, né? Que o arrematante, então, teve um mandado de emissão na posse, então, termo jurídico, né, doutor? Uma emissão na posse do imóvel arrematado. E lá tinha 1 ou 2 inquilinos, era um imóvel muito grande, e a solução que se achou foi que o inquilino permanecesse por mais 6 meses lá, fizeram então um contrato entre eles, e o inquilino permaneceu, mesmo ele já estando antes
antes da arrematação, né? Não quer dizer que o arrematante não tenha sido emitido na posse. Ele tem uma posse, então, que permaneceu indireta, né? Ele tomou uma posse direta e já repassou, então, para o mesmo inquilino e ficou indireta uma posse. Eu tenho um imóvel também que eu adquiri, que tá alugado até hoje para pessoa que já alugava antes de eu arrematar. Eu tenho um imóvel que, inclusive, eu arrematei no leilão do Paulo já faz algum tempo e que, quando a gente pegou a carta de arrematação, antes de fazer a emissão na posse, eu fui lá, negociei com os inquilinos, eram 2, e eles permanecem até hoje os 2 lá, já faz uns 3 anos isso daí. Então, assim, eu nunca estive na posse direta desse imóvel. Mas... Entendi, tá. E conseguiu, com a arrematação, já fazer ela rentabilizar e trazer essa questão que a gente fala muito, mesmo sem tomar posse do imóvel, ele já rentabiliza, né? Não, esse imóvel aí, eu acho que até a gente já deve ter falado dele em algum momento, que você sabe que eu arrematei lá no seu leilão, em 90 dias, menos de 90 dias desde o dia que eu arrematei no leilão, eu já estava recebendo aluguel. Né? E ainda um aluguel maior do que os inquilinos pagavam para o proprietário anterior, porque eu renegociei, fiz um novo contrato, né? Atualizei para o mercado, né, que era atual na época e já comecei a receber o aluguel. Uma dúvida, uma curiosidade que você trouxe aqui. Pode acontecer, tem o proprietário do imóvel e tem o inquilino lá. Pode acontecer desse imóvel ir a leilão sem o proprietário ter o conhecimento? Porque, é claro, vai as notificações, mas às vezes chega lá no endereço onde está o inquilino. Esse inquilino pode não, né, informar o proprietário. Pode acontecer? Já aconteceu? Em geral, né, o proprietário ele vai ter o endereço dele, são feitas várias intimações encaminhadas ao devedor, né? Mas digamos que tenha sido encaminhado também, e é uma praxe aí, você encaminhar uma intimação para quem está ocupando o imóvel. E tem um trecho na legislação do inquilinato, né, da lei de locações, que obriga, então, o locatário a repassar notificações ao proprietário. E se não houver essa comunicação do locatário e o locador, eles vão ter que se resolver entre eles também. Entre eles. Exatamente. É uma questão muito importante, mas que muito locatário também não tem ciência, mas se ele ocultar essa situação, ele pode responder perante o locador, o antigo proprietário, por isso daí. Mas também é importante uma outra situação. Nesse caso, a gente está falando do inquilino e o Paulo falou perfeito com relação à lei do inquilinato. Ele tem que passar para o proprietário todas as notificações e intimações que ele recebe. Mas, além disso, o devedor ele tem que ser intimado no endereço que está no processo, que pode não ser o do imóvel que está sendo levado a leilão, pode ser um outro endereço que ele resida. Né? O que acontece muitas vezes é que ele muda ou finge que muda, né, para não receber aquela intimação, e daí ele vai dizer que não foi intimado do leilão. Mas a lei também diz que caso ele mude de endereço, né, vamos imaginar que ele já foi citado no processo, já contratou um advogado, já tem alguém ali, mas ele, no endereço que consta lá no processo, ele não reside mais, ele é que é obrigado a informar isso no processo. O inquilino. O inquilino não, o proprietário. O proprietário, ele... né? Agora, se for um imóvel que esteja alugado, nem todos os leiloeiros fazem isso. Mas é o que a maioria faz. Eu sei que o Paulo faz isso porque a gente sempre acompanha o dele. É que, além de intimar o devedor no endereço dele, também vai uma intimação para o ocupante no endereço do imóvel. Porque nem sempre o devedor está lá no processo com o mesmo endereço do imóvel, né? Porque o imóvel está alugado. Exatamente. Então, a maioria dos leiloeiros toma esse cuidado. Manda uma intimação para o devedor lá no endereço dele e outra intimação lá para o ocupante no endereço do imóvel. Até porque é importante para o leilão ter essa informação, né, de quem está no imóvel, porque se é uma outra pessoa, se foi para um ocupante que está lá, ou, por exemplo, se o endereço do devedor não é o mesmo do imóvel, às vezes o imóvel está até desocupado. Então, o fato de mandar essa intimação lá no imóvel ajuda bastante. Então, ele sempre tem que estar atento aos imóveis que ele tem. Sim. Legal. O que verificar na matrícula do imóvel? Bom, a matrícula ela traz todo o histórico do imóvel ali, né? Então, por exemplo, por que no leilão é muito importante? Assim, a gente tem, por exemplo, no meu escritório, a gente tem uma sequência de análise. A gente começa sempre, vamos analisar um leilão. Primeira coisa, o edital. Como a gente falou, é o documento mais importante, é a regra do leilão, né? E uma coisa que é muito importante falar sobre o edital, que a gente não falou, que eu acho que até é uma informação mais importante, é que
o edital ele prevalece até mesmo sobre a lei. Se tiver alguma questão no edital, alguma regra no edital, que a lei diga o contrário, vai prevalecer o edital. Então, por isso que o edital é o documento mais importante, que ele prevalece até sobre a lei, né? Como é o caso do condomínio, que depois a gente pode até entrar um pouco mais nessa questão aí. Mas, em seguida, depois do edital, o que a gente analisa? A matrícula. Por quê? Porque, primeiro, a gente vai ver todo o histórico do imóvel, né? Por exemplo, primeira coisa, o proprietário que está lá como devedor na ação é o mesmo que está na matrícula? Isso parece uma coisa simples, mas várias vezes acontece de não ser, né? E às vezes até tem um porquê, às vezes ele tem um contrato de compra e venda, tem isso no processo demonstrando que aquele imóvel pertence para aquela pessoa, mesmo não estando registrado para ela, né? Também é muito importante ver a matrícula, porque lá vai ter todos os outros ônus que o imóvel tem, além do ônus que está levando o imóvel a leilão. Então, por que é importante? Esses ônus, essas pessoas detentores de alguns ônus que tem na matrícula, na maioria deles, né, se for, por exemplo, uma penhora, essa pessoa tem que ser intimada do leilão. Porque, por exemplo, o imóvel pode estar penhorado por uma dívida minha, outra sua, outra do Paulo, mas a minha dívida, o processo está mais adiantado e é ela que vai levar a leilão. Só que vocês que têm outras penhoras lá, vocês têm que ser intimados que o imóvel vai a leilão. Então, por isso é muito importante. Você tem que verificar a matrícula, ver os ônus, ver essas questões, né, do nome de quem que está. Também ver, importante na matrícula, os dados do imóvel, se conferem com os dados que está lá no leilão. Porque às vezes está uma casa lá, você passa lá na frente do imóvel, tem uma casa, mas você vai olhar a matrícula, está lá só o terreno. Então, isso de certa forma não inviabiliza o leilão, mas você tem que saber que, por exemplo, não está averbada a construção, que isso aí tudo o arrematante vai ter que resolver depois. Então, a matrícula é o segundo documento, assim, talvez mais importante, né? E aí você casando essas informações com o processo na sequência, você vai ver se, por exemplo, aqueles detentores de penhora ali foram intimados do leilão. Então, eu não sei se o Paulo concorda comigo, mas acho que depois do edital a matrícula vem na sequência. Exatamente, a gente tem várias questões que podem trazer vamos colocar um imóvel rural, por exemplo. Eles têm uma reserva legal, né? Então, muitos imóveis rurais, eles têm um trecho que você não vai poder usar, né? Por proteção ambiental. Em geral, é de 20%. Pode acontecer de ter mais? Pode acontecer de ter mais. E essa informação pode estar registrada na matrícula. O doutor Ricardo colocou um trecho importante que muita gente depois vai pensar nessa questão, mas é importante num financiamento, por exemplo. Você comprou num imóvel judicial e você pretende revender esse imóvel. E se for obter um financiamento, a maioria dos bancos vai exigir que a casa que está sobre o imóvel esteja averbada na matrícula, que eu registre que foi construída uma casa sobre esse imóvel. Só que se ela não está registrada, quem vai regularizar essa casa é o arrematante. Então, é uma questão que depois o arrematante vai ter que resolver essa questão. É como se eu tivesse construído minha casa e estivesse morando nela e não ter levado essa informação no registro de imóveis. Para a maioria das pessoas isso não causa problema, mas na hora de obter um financiamento, isso pode ser um grande entrave. Então, para muitos arrematantes é importante ter essa informação de averbação de construções, de reservas legais, qual a área do imóvel que eu posso usar, né? Você falou do imóvel rural, é importante porque, por exemplo, às vezes, se você arrematar um imóvel que a área construída não está averbada, você consegue registrar sem fazer essa averbação. Em alguns casos, em alguns lugares até não deixam mais. Já tem algumas prefeituras e tal que não deixam. Mas na maioria dos casos você consegue. Agora, o imóvel rural, por exemplo, se ele não tiver georreferenciamento e você comprou no leilão, para registrar você tem que fazer o georreferenciamento. Então, assim, é muito importante você saber disso antes do leilão. Porque tudo isso são custos que você vai ter, né? Que é um ponto importante que eu sempre falo na nossa assessoria. Assim, as pessoas têm que também ter o conhecimento para saber calcular o retorno do investimento, né? Porque às vezes a pessoa acha que pagou 300 mil no imóvel que está avaliado em 600 e vai ganhar 300. Ela não vai, tem várias outras questões ali. Então, esse caso de análise da matrícula é importante porque ali você já consegue mensurar outros custos que você pode ter, outros investimentos que você vai precisar fazer para regularizar aquele imóvel e para, de fato, ele valer o que o mercado, né, diz que vale ou o que está lá na avaliação. Sim. Paulo, o que leva um imóvel a ir a leilão? Então, nos leilões judiciais a gente está falando a maioria das vezes por dívidas, né? Então, seja dívidas que são inerentes ao imóvel, então vamos colocar o IPTU
condomínio, são a maior parte dos débitos aí. E, claro, tem débitos trabalhistas, outros débitos, outros tipos de ações que podem levar a leilão, né? O juiz vai levar esse imóvel a leilão caso não haja o pagamento dessa dívida pelo devedor espontaneamente. Então, ela é uma expropriação, né? Então, eu estou tirando um bem de uma forma forçada para pagar uma dívida dessa pessoa. Então, é a parte final de um processo. É a realização, então, de um valor para que eu possa pagar esse credor. Mesmo se for o único bem que a pessoa tenha, ele também pode ir a leilão. Pode acontecer, que é um dos pontos que acho que é muito importante, né, doutor, que a gente fala muito, que é a questão, por exemplo, condomínio ou IPTU, o fato de você ter um imóvel só não impede isso, e isso pode causar, inclusive, uma série de situações. A gente tem débitos de condomínio que às vezes superam até o mesmo valor do imóvel, e a gente tem uma discussão jurídica muito grande hoje sobre esses débitos, que são os débitos que a gente chama de propter-rem, né? São os débitos que são do imóvel, né? Então, se tem hoje uma dívida de condomínio, essa dívida é propriamente do imóvel. É claro que vão ajuizar a ação contra você e não contra o imóvel, né? Então, contra a pessoa proprietária e não contra o imóvel. Mas ele segue o imóvel, né, doutor? Exatamente. A questão do bem de família, né, que é o fato de você ter um único imóvel e residir nele, ela é muito forte no direito. Porém, existem as exceções, né? Que é o que o Paulo está falando. Por exemplo, uma dívida de condomínio, o fato da pessoa não pagar o condomínio, ela está prejudicando um grupo de pessoas ali que estão pagando alguma coisa por ela. Então, não é justo que ela se utilize desse instituto para não perder o imóvel, né? Nem que seja para pagar essa dívida, que é do imóvel, não é da pessoa, né? Tem algumas outras situações, por exemplo, quando a pessoa dá o imóvel em garantia num contrato de locação como fiador. Mesmo que esse seja o único imóvel da pessoa, ainda assim ele pode ser penhorado e pode ser levado a leilão também. Então, muito embora essa seja uma regra muito conhecida no direito e muito válida, eu até acho, né, para a maioria dos casos, ela também tem as suas exceções. Então, quando tem um imóvel que é o único imóvel e tem essa alegação de bem de família no processo, o que é preciso? É preciso fazer essa análise. Se de fato ela não se encaixa em nenhuma dessas exceções que podem de fato fazer o imóvel ir a leilão. Tem muitos imóveis que às vezes vão a leilão, mas depois o juiz decide que de fato era bem de família, porque ela não se enquadrou em nenhuma dessas exceções e tudo bem. Mas não necessariamente o simples fato de ser o único imóvel impede o leilão. A gente já tem até a importância desses débitos é tão grande, né, que a gente tem toda uma discussão no direito e que até acho que o doutor Ricardo vai poder aprofundar agora para a gente essa questão, que é a questão assim, esses débitos são tão importantes para o imóvel que em alguns casos eles podem prevalecer, eles podem continuar até mesmo depois do leilão para o arrematante. Então essa é uma questão importantíssima para que os arrematantes tenham ciência que muitas vezes consta no edital, né, essa responsabilidade por débitos anteriores ao leilão, mas esses débitos de IPTU e condomínio, muitas vezes se entende que o arrematante deve continuar por ele, é responsável por esse débito, né? Isso aí vem do que o Paulo falou do próprio terreno, né, que é o próprio da coisa. Então, assim, aquela dívida de condomínio, se o imóvel não pagar, ele de certa forma tem que ser vendido para custear aquilo, porque senão as pessoas vão estar pagando isso. O imposto também, né, um IPTU e tudo mais. O que acontece? Desde sempre, essas dívidas acompanhavam o imóvel em qualquer circunstância, desde sempre. Tá? Porém, o que acontecia antigamente? Isso eu estou falando antigamente, como a gente está falando de leilão judicial, eu estou falando antes de 2015, que é o novo Código de Processo Civil. O que acontecia? Qualquer imóvel que você arrematasse, o arrematante era responsável pela dívida de condomínio IPTU. Por quê? Porque são dívidas propter-rem, acompanham o imóvel. Então, você tinha que ver se a dívida de condomínio IPTU não eram grandes o suficiente para inviabilizar o leilão. O que a legislação trouxe, né, o Código de Processo Civil de 2015? Ele trouxe uma regra. Na verdade, a questão do IPTU, isso veio antes, veio no CTN, no Código Tributário Nacional, no artigo 130. Já veio dizendo que, em caso de alienação forçada, no caso de leilão, por exemplo, o arrematante não arcaria o que excedesse de dívida de imposto de IPTU, que seria uma dívida do imóvel. Aí o CPC, de 2015, ele veio tratando também, no artigo 908, parágrafo 1º, que todas as dívidas
do imóvel, inclusive as Propter Rem, que daí a gente inclui inclusive o condomínio, elas serão subrogadas no preço da arrematação. Ou seja, elas não vão mais acompanhar o imóvel, elas vão ser recebidas com o valor da arrematação. Então, isso foi uma modernização muito grande que trouxe para os leilões. Né? Por quê? Porque a partir disso a legislação diz que o arrematante não é mais responsável pelas dívidas, nem mesmo as Propter Rem, nem mesmo o condomínio, que seria, vamos dizer, a principal aí, que mais gerava discussões. Né? Mas o que acontece hoje em dia? Na prática, ainda tem alguns juízes, que é o fato que a gente falou dos editais e tudo mais, que entendem que o arrematante deve ser responsabilizado pelo condomínio, mesmo já existindo a lei que isenta o arrematante disso. Foi aí que eu falei, aquele momento que o edital prevalece sobre a legislação. Então, assim, o condomínio é responsabilidade do arrematante? Bom, se no edital tiver constando que o imóvel vem livre de ônus por força do artigo 908, que foi o que extinguiu essa responsabilidade do arrematante, e não constar a dívida do condomínio no edital, não vai ter que pagar a dívida do arrematante. Agora, se o juiz entender que a responsabilidade deve ficar com o arrematante, pedir para constar isso no edital, e isso vier no edital antes do leilão, aí, na maioria dos casos, a justiça entende que a responsabilidade vai ser do arrematante, ainda que tenha 908 lá. Só que assim, eu entendo, e muitos colegas leiloeiros, inclusive que eu já comentei, eu conversei com o Paulo, com vários outros, assim, que entendiam que quando o CPC trouxe essa regra, iria resolver essa questão. Mas como tem esse entendimento do judiciário que às vezes é contrário à lei, vamos dizer, de certa forma não resolveu. Mas a tendência é que cada vez mais isso deixe de acontecer e que de fato o arrematante não fique responsabilizado pelo condomínio. Essa é a tendência que a gente vê, porque a maioria dos leilões já constam essa informação no edital, já vem com essa situação, né? E eu acredito que isso vai acontecer. E eu falo isso, que a tendência é porque a questão do IPTU, o CTN, se eu não me engano, ele é de 90 e pouco, eu não vou lembrar. Final de 80 ou da década de 90, que também falava sobre o IPTU, não era responsabilidade do arrematante. Só que até pouco tempo ainda havia essa discussão, ainda havia juízes que colocavam que, por ser Propter Rem, entendiam que o arrematante ia ter que arcar. Só que recentemente o STJ ele decidiu, né, num caso de recurso repetitivo, que é quando eles têm vários processos, vários recursos sobre a mesma matéria, então eles reúnem todos, fazem uma decisão, essa decisão vale para todos. Então o STJ decidiu, com relação ao artigo 130 do CTN, que fala do IPTU, que o arrematante não vai ser responsável e mais, ele entende que o juiz não pode colocar no edital que o arrematante vai ser responsável pelo IPTU. Então, eu imagino que o mesmo vai vir a acontecer com o condomínio. Isso. Mas ainda hoje existem algumas discussões, existem decisões no STJ já discutindo que é responsabilidade do arrematante. E isso acontece também, porque fala, poxa, mas não era para subrogar no valor da arrematação? Era, mas às vezes o valor da arrematação não é suficiente, por exemplo, para pagar uma dívida trabalhista que levou a leilão. E aí não sobra dinheiro para pagar o condomínio. Então, assim, o entendimento é que, por ser Propter Rem, se não sobra dinheiro para pagar o condomínio, quem que vai pagar o condomínio? Né? Mas já tem decisões também recentes do STJ dizendo que se o valor não for suficiente para pagar todo o condomínio, que o condomínio pode continuar cobrando do antigo proprietário, porque foi ele que deixou de pagar. Tá? Então, em regra, não deveria ser responsabilidade do arrematante, né? Em alguns casos ainda é, mas a tendência é que isso seja pacificado aí, espero que no futuro próximo. E é um assunto muito importante ser abordado, porque é uma das preocupações grandes, né? Porque justamente como o Dr. Ricardo falou, antigamente esses débitos, na maioria das vezes, continuava contra o arrematante. Então muitas pessoas que estudaram sobre leilão há alguns anos atrás vão ter esse entendimento, não, mas é que daí eu vou herdar dívidas de condomínio e de IPTU, né? E hoje a gente já teve uma evolução da legislação, né? Então o STJ, então,
então, recentemente com esse tema específico do IPTU, basicamente já tornou o IPTU uma regra já fixa, que o arrematante não responde sobre ele. Claro, falta ainda uma discussão do condomínio, então é importante que leia-se o edital, entenda isso. Até como eu falo a todos os nossos clientes, e falei até no nosso último podcast, é importante que, se não conste, que tire essa dúvida também com o leiloeiro, porque pode vir a responder enquanto esse assunto ainda não está pacificado na justiça, né? E é um dos grandes hoje impeditivos, acho, do leilão, as pessoas pensarem que eu herdo dívidas. Então, uma das perguntas mais recorrentes que a gente tem em leilão é justamente assim, mas e essas dívidas que estão na matrícula, ou dívidas de condomínio e IPTU, eu respondo por elas? E sempre a gente vai remeter ao edital e falar, olha, nesse leilão específico sim, ou nesse leilão específico não, né? Então, é importante que todos aqueles que têm interesse em começar em leilão prestem bastante atenção nessa questão de débitos propter-rem, que é as dívidas de IPTU e condomínio propriamente. Realmente, são detalhes importantíssimos que você falou, né? Às vezes um detalhe ali, você arremata e vem com a dívida, às vezes por não ter esse entendimento, Sim. né? Só para completar, assim, o Paulo falou uma coisa importante. Como eu falei, uma parte ruim, dá a impressão que é muito perigoso. Não, na verdade, gente, não é para o arrematante ser responsabilizado pelas dívidas, nem mesmo a própria RIM. Isso está na lei, isso está no Código de Processo Civil. O que eu estou levantando um ponto de atenção é que, em alguns casos, existe um entendimento diferente do judiciário e é um ponto de atenção para quem vai arrematar, para quem vai analisar um leilão, ver se não tem essa... Porque, para mim, isso é uma exceção à regra. A regra já está criada lá no CPC. Né? Mas é bom tomar esse cuidado, porque às vezes você vê, por exemplo, a primeira vez que eu vi isso também no CPC, eu também achei que isso estava resolvido. Assim como os leiloeiros, quando surgiu essa regra no CPC, bom, já resolveu o problema do condomínio. Porém, tem um entendimento diferente do judiciário aqui, outro ali, e às vezes, se você deixar passar e não observar isso antes, aí sim que você pode ter um... E eu costumo ter sempre conversando com clientes, até antes ou depois dos leilões, e por isso que eu gosto de fazer leilões presenciais, que essa conversa antes ou depois, muitas vezes a gente está construindo um entendimento que a gente vai conseguir ver daqui a alguns anos no Poder Judiciário, né? E uma das coisas que eu costumo falar que pode ser prejudicial, pode, mas ele pode ser justamente, às vezes, uma brecha de investimento. Você falar assim, usar esses débitos a seu favor, você entender assim, eu tenho um débito que eu vou herdar, mas se eu conseguir um lance mais baixo, e às vezes esse débito está espantando outras pessoas, e se você conseguir trabalhar com isso dentro de um valor de investimento, você vai conseguir ter um lucro bom. Porque muitas vezes pessoas vão se afastar desse investimento com medo de ser um problema. E se você identificar nisso uma oportunidade e arrematar por um valor bom, às vezes isso é uma excelente oportunidade para você lucrar mais até. Exatamente, por isso que eu sempre falo assim, agora eu vou falar para todo mundo aqui. Como ganhar dinheiro nos leilões de imóveis? Conhecimento e estratégia. É isso que o Paulo falou. Então, se você tem conhecimento dessas regras, onde pode ter algo ali que talvez algumas pessoas que iriam disputar esse leilão não vão querer disputar porque não tem todo o conhecimento e não tem a estratégia para sair, para ter a solução para aquela situação, aí você acaba arrematando sozinho ou com pouca disputa e tendo uma lucratividade muito maior, tendo conhecimento e estratégia. Uau! Até falando em estratégias, quais são, Paulo, as dicas que vocês podem compartilhar, doutor, das principais estratégias para um bom arremate? Eu acho que a principal delas, e com certeza o doutor Ricardo, até por vivenciar o lado do arrematante, vai poder trazer outras, não é? Mas o lado que eu sempre dou a dica é você ir para o leilão com um valor já máximo fixado. Esse é o mais importante, né? É claro que o leilão, ele vive de vender pelo melhor preço. E a gente sempre vai esperar que eu vender pelo melhor valor, né? Mas como o leiloeiro também, querendo, claro, que todos venham comprar em leilão e gostem do leilão como um investimento, vou dizer assim, se você fixa um valor máximo, o investimento ele não tende a dar errado, ele não tende a virar um prejuízo para você. Porque enquanto antes do leilão você vai conseguir fazer esses cálculos, planejar o que você vai ter de gastos posteriormente ao leilão e vai conseguir ter um excelente negócio. O leilão ele é um investimento e todos enxergam como investimento. Então a gente não pode ir muito com emoção, que é isso que pode trazer algum problema, um prejuízo posterior. Exatamente.
A emoção é algo que leva as pessoas, às vezes, a pagarem muito mais caro do que deveriam. Mas, assim, o Paulo falou uma coisa importante, de você chegar no leilão e já ter um valor máximo de lance, né? A gente, na nossa assessoria, a gente tem, né, como eu falei, os passos ali, a gente faz análise mercadológica, que é primeiro para saber se o imóvel está avaliado corretamente. Porque se ele está avaliado corretamente, tem um desconto ali de 50%, que é o normal nos leilões, então passa a ser interessante. Aí a gente vai fazer análise jurídica, tudo isso que a gente está falando, esses detalhes digital, matrícula e tal, mas depois que passa na análise jurídica, a gente faz a análise financeira, que é justamente o que o Paulo falou. Colocar todos os custos do leilão, além do lance, né? Colocar ali qual que é o percentual de lucro que o investidor espera ter, que o rematante espera ter. E na nossa planilha, ela vai, a partir do momento que a gente lança esses custos e o percentual mínimo de lucro, ela vai mostrar para a gente qual que é o maior lance que a gente pode dar para ter aquela lucratividade que a gente está buscando. E aí a gente vai para o leilão com aquele valor, né? E muitas vezes passa desse valor. E assim, às vezes passa R$1.000 e você não arremata. Mas para mim isso já é comum. A gente consegue, né? Até porque a gente trabalha... Eu sou investidor, mas a maioria das arrematações eu faço para clientes, né? Então a gente consegue mais fácil tirar esse lado emocional aí do leilão. E também quando a gente trabalha com investimento, é diferente do cliente que quer aquele imóvel, né? Porque quando quer aquele imóvel, às vezes até para moradia, tudo bem, às vezes passar um pouco do valor, tem outros ganhos ali que a pessoa tem, né? Mas é muito importante isso, eu acho que é um ponto crucial, é você saber o valor máximo do lance, chegar lá, ter a frieza de às vezes deixar, né, de arrematar. A gente no escritório a gente tem um lema que é assim, ó, eu prefiro perder o leilão do que perder dinheiro. Então assim, se a gente tem o limite máximo, passou daquilo ali, a gente já não está ganhando o que a gente gostaria, então a gente deixa de arrematar, né? E faz parte. Eu falo, eu perco leilão todos os dias, eu perco muito mais do que eu ganho, né? Mas é a estratégia de você saber até onde você pode ir para ter a lucratividade que você está buscando, né? Eu acho que esse é um ponto. É isso mesmo. Importante. O leiloeiro, ele vai trazer a oportunidade, né? O leiloeiro quer que a gente paga mais, né? Exatamente. A gente vai trazer a oportunidade e a gente sabe que a gente vai ter a disputa e muitas vezes essa disputa entre alguém que está comprando para investimento ou alguém que está comprando para moradia, isso faz o valor chegar a um valor um pouco mais alto. Mas muitas vezes a pessoa que está investindo quer ganhar dinheiro com o leilão. Então, se ele for na mesma emoção, no mesmo valor máximo que quem vai morar decide pagar, com certeza para o investidor não vai valer a pena. Para quem vai morar, se eu vou comprar um imóvel, um apartamento para mim, eu ter um desconto de 10, 20, 30, 50 mil, tá bom, mas para o investidor, às vezes 50 mil não cobre os custos que ele vai ter para depois fazer essa venda, para fazer essa recolocação desse imóvel no mercado, né? E sabe o que é interessante falar nesse ponto aí? Que existem imóveis que eles saem no leilão, às vezes, acima do valor de mercado. E muita gente não entende. E não é só por causa da emoção também, sabe? Tem imóveis que, às vezes, não estão disponíveis no mercado. E uma incorporadora quer aquele terreno para fazer uma obra. Então, ele paga o que vale, só que ele não consegue comprar no mercado. Ou, às vezes, um apartamento para a pessoa que vai morar, né? Ela está tentando morar naquele prédio e não tem nenhum para vender, mas tem um no leilão. Então ela paga. Então, assim, não é só. A pessoa não está só perdendo dinheiro quando paga mais. É que cada um tem a sua estratégia, aquilo que a gente está falando. Né? Para que a pessoa quer arrematar aquele imóvel? Até, inclusive, eu ouvi uma história, não sei nem se é verdade, eu vou até apurar um pouco mais isso daí, mas tem aquele prédio lá em Balneário Camboriú, o Sena, né, que estão construindo, que vai ser o maior prédio aí da América Latina e tudo. E me falaram que a cobertura, ou um dos apartamentos da cobertura lá, eles não iam ser colocados à venda, iam ser colocados num leilão. Porque ele tem um valor que... por exemplo, todo mundo quer por aquele valor que seria, vamos dizer, o valor real dele. Mas como todo mundo quer e só tem um, nós vamos colocar no leilão. Então, assim, não é para a pessoa pagar a metade do valor, o leilão. Sim, sempre. Sim. Né? É claro que a gente tratando de investimentos aqui, comprar para vender, a ideia, né, é essa, eu trabalho assim, tanto investindo como para os clientes, mas o leilão ele é uma ferramenta de venda que nem sempre ele tem que ser com 50% de desconto. Às vezes a pessoa quer comprar aquilo lá e ela paga o que vale. É interessante isso daí do leilão. Às vezes até mais, né? Até mais. Um condomínio... a gente teve uma situação, acho que aqui em Londrina, inclusive, de um condomínio aí de alto padrão, que eram os 2 últimos terrenos do condomínio.
E a disputa foi muito longe. A gente teve uma disputa, uma das maiores disputas, acho que eu acompanhei. Foi um leilão aqui então de Londrina, eram 2 terrenos, inclusive, era um acho que do lado do outro, e era o último do condomínio. Então a gente teve uma grande disputa e uma grande valorização desse terreno, porque é um condomínio muito disputado e eram os últimos terrenos aí que a gente tinha conjugados aí, então a disputa foi bem grande. Foi presencial? Foi um leilão presencial, eu acredito, se não me engano, a pessoa que estava disputando presencial ganhou de quem estava disputando online, inclusive. Foi uma disputa bem interessante. E para você ver, às vezes você vai falar, mas esse imóvel não vale isso. Mas para aquela pessoa específica que quer morar lá e que às vezes é um dos últimos terrenos que tinha no condomínio, valia a pena essa compra, mesmo que seja acima do valor de mercado, né? Interfere bastante, nesse caso que você trouxe específico, essa disputa com quem está presencial e quem está online? Eu digo porque eu acredito, né, que o presencial, você tá ali, né? Você tá movido aquela ambiência, aquela energia. Não, eu tô aqui, é meu. Quem tá online tá ali na tela do computador, do celular, ansioso, mas tá ali com o coração palpitando. Mas eu acho que quando a gente tá presencial, você tá vendo ali, você falou que quem tava presencial levou, sim, né? Sim, e ficou muito feliz na época. Acho que ele foi cumprimentado por muita gente, porque foi uma grande disputa. Talvez, não sei se o Dr. Ricardo estava nessa oportunidade, faz alguns anos já. Então, o Dr. Ricardo é um dos que nos acompanha sempre presencialmente nos leilões aqui em Londrina. Eu gosto muito de fazer esse leilão, porque justamente tem aquelas pessoas que não gostam dessa frieza da internet, né? Que veio com a pandemia esses leilões online, né? E o leilão presencial já não. Então, aquela pessoa que quer comprar, que é o imóvel para ela morar, residir, ela quer, e essa emoção acho que vai ser importante para ela contar no futuro, né? Vai contar para os filhos, a gente veio morar nessa casa, mas foi uma disputa, e essa disputa foi grande, então já aconteceu muitos casos, casais saírem comemorando. Então a gente tem essa questão também do leilão presencial, que ela traz essa emoção. E o leilão online, muitas pessoas falam assim, eu não tenho esse manejo com a tecnologia tão boa, então vai até o leilão presencial. Aquele que não quer, então, ter essa experiência, às vezes, de uma disputa com a pessoa que está do seu lado, né? Às vezes a pessoa está do seu lado, você está disputando. Às vezes ela não quer ter essa experiência de estar próximo. A internet oferece esse conforto. Da onde ele quer que esteja, ele vai disputar também um leilão, né? Eu gosto do presencial por conta disso. A gente consegue fazer uma leitura melhor, né, dos concorrentes ali, né? Você falou de comprar para morar, né? Quando tá o casal junto ali, eu falei, se for disputar com o casal é complicado, porque provavelmente é para morar. Exatamente. Né? Mas é legal, porque eu vejo isso. Eu já comprei num leilão presencial, dando lance online. Por quê? Porque eu tô lá, mas eu tô lá para fazer a leitura do leilão. Sim. Né? E eu tô logado aqui no computador, acompanhando o leilão, já fiz isso. Eu acho muito legal o leilão presencial, muito legal. Infelizmente tem poucos hoje em dia. O Paulo é um que faz, por isso que eu não perco um leilão, mesmo quando eu não vou arrematar. Se bem que é difícil eu não arrematar no leilão do Paulo. Mas assim, eu sempre estou lá, e que eu acho que para quem está investindo, para quem está atuando nessa área, é muito legal. E tem gente que começou agora nos leilões e que nunca foi no leilão presencial. Tem muita gente que nunca foi no leilão presencial, né, que eu converso. E eu falo, vem para Londrina, que aqui a gente tem aqui. Né, todo ano tem uns 3 ou 4 aqui muito bons. Né? Até porque tem que entender essa dinâmica. Um ponto que é legal, e a gente falando do leilão presencial, e a gente até entra numa questão jurídica, que é a questão do lance à vista ou lance a prazo. Né? Porque, para mim, a legislação, ela até é clara, mas para muita gente não é, né, do judiciário ainda. Porque lá fala que, primeiro, a ideia do leilão é quem der mais ganha. Né? Seria essa a ideia do leilão. Para isso que tem uma disputa ali de cada um, quem dá um lance cada vez maior e quem der mais ganha. Mas na regra, no Código de Processo Civil, está dizendo que o lance à vista prevalece ao lance a prazo. Existe a possibilidade do lance parcelado, né, que em regra é 25% de entrada e o restante em até 30 parcelas, mas ao mesmo tempo diz que o lance à vista prevalece sobre o lance a prazo. Mas isso não diz que se tiver um lance à vista, não pode mais ter um lance a prazo. Mas também não diz que se tiver um lance a prazo, uma disputa, e alguém der um lance à vista menor, aquele vai prevalecer. Então, assim, cada juiz ou até leiloeiro interpreta isso de uma forma e toca o leilão de uma forma
é diferente. E eu acho que no presencial fica mais claro isso. Né, quando a gente está no presencial. Até porque, claro, a gente vai, por exemplo, no leilão do Paulo lá, antes do leilão ele explica, olha, assim, as regras do leilão e tal. Então a pessoa que está lá, se quiser tirar uma dúvida, já aconteceu da pessoa, mas isso aqui não, é assim. E no online, né, puro e simples, tem lá o edital, tem a regra, mas, por exemplo, esse tipo de situação não está específico ali, porque às vezes depende da interpretação do leiloeiro ou do juiz na hora lá. Sim. Não tem um tribunal do trabalho em São Paulo, por exemplo, que eles têm uma vara só de leilões. Então todos os processos trabalhistas que estão levando imóvel ao leilão, vai lá e faz um leilão, aí tem um juiz de plantão que na hora do leilão ainda o juiz resolve esse tipo de questões. Eu acho complicado. Sim. Eu gosto do presencial por causa disso. Ali já fica tudo muito mais claro e tudo mais. Tira todas as dúvidas ali, né? Mas é uma questão. Eu tiro as dúvidas no online também direto. Quando eu vou participar de um leilão num leiloeiro que eu ainda não participei, então eu já ligo lá antes e pergunto como que é a diferença do lance a prazo ou lance à vista. Se tiver um lance à vista, eu ainda posso cobrir esse lance dando um lance a prazo? Ou não posso? Porque em alguns pode, alguns não pode. Então eu faço isso já antes do leilão. Mas tem pessoas que às vezes chegam na hora, porque eu já vi casos da pessoa falar, não, eu dei o lance, mas eu queria dar a prazo. E a pessoa arrematou e tem que pagar à vista. E a pessoa, não, mas à vista eu não posso. Poxa, mas... Então, assim, por isso que eu falo, volto no que eu falei, conhecimento e estratégia, né? Então você tem que saber, eu já faço isso antes do leilão, quando eu não conheço o leiloeiro, o sistema, e tem a estratégia de como dar o lance, porque a questão do à vista ou a prazo também é estratégia. Isso interfere em quem leva? Interfere porque muitos leiloeiros, e por conta do entendimento da justiça, eu até falo porque eu já conversei com outros leiloeiros, né? Não foi nesse caso, não é com o Paulo, senão eu até falar, que entende que o lance maior deveria prevalecer. Só que mesmo assim, no sistema dele, a partir do momento que tem um lance à vista, não pode cobrir mais a prazo. Daí fala, eu deixo assim, por quê? Porque para não criar discussão sobre essa questão. Sim. Então eu criei essa regra, eu deixo assim. Mas eu entendo que deveria prevalecer o mais forte. Mas eu tenho que falar com cada juiz, com cada um, porque vai ser um entende diferente, eu tenho que mudar a regra. Então, nessa regra aqui, está indo bem, está funcionando e tudo mais. Mas por que é uma estratégia também? Porque se você está num leilão desse, onde o lance à vista prevalece sobre o lance a prazo, ou não pode dar mais lance a prazo depois que tem um lance à vista, às vezes, se você quer muito imóvel, se você tem um interesse diferenciado nele, ou se já vale a pena você pagar à vista, dê o lance à vista, porque a maioria das pessoas que iam concorrer com você, se tivesse no prazo, elas iam subir mais o lance. Então, às vezes, você dá um lance à vista para poder, vamos dizer, tirar alguns concorrentes da disputa. Né? Ao mesmo tempo, tem imóveis que você pode pagar um valor maior estando a prazo, então você deixa tentando ir no a prazo para você tentar arrematar parcelado, que... Né? Por exemplo, eu que compro como investidor, a maioria dos imóveis compra para vender em seguida, para, né, pegar o lucro e reinvestir. Então, assim, muitas vezes eu compro um imóvel e a gente tem um ciclo que a gente conta de mais ou menos um ano, de comprar, fazer as regularizações e revender. Se eu compro ele parcelado, em um ano eu não paguei nem a metade dele ainda. Então é ótimo, você descapitalizou muito menos, né? Isso aumenta muito a lucratividade do leilão, porque você está pagando parcelado. Então, é uma questão de estratégia. Às vezes não compensa você pagar à vista porque você vai reduzir o lucro, mesmo que for o mesmo valor. Né? Porque se for à vista, você tem que desembolsar todo o valor de uma vez só. Então, são estratégias. Às vezes você vai à vista só por quê? Porque você sabe que no a prazo você teria mais concorrência, teria uma chance menor de arrematar. Né? Então, é questão de você para cada situação. Né? Exatamente. Quanto... a prazo, mais pessoas estarão dispostas, justamente porque você tem um investimento inicial menor, né? E às vezes à vista, a pessoa fala assim, olha, eu vou disputar à vista porque eu acredito que vai ter menos concorrência, então quer dizer, você vai comprar por um valor menor, então você vai tirar o investimento, vai ter um investimento inicial maior, mas no final uma lucratividade maior. Né? Enquanto se você comprar prazo com investimento inicial menor, às vezes você revende sem ter gasto todo o valor. Então fica aquele entendimento, comprei, não paguei e lucrei ainda em cima desse valor. Né? No final você está lucrando. É muito da estratégia, que é justamente o que a gente estava falando lá no final. De maneira jurídica, após o arrematante, né, levar ali o imóvel, qual é o prazo que às vezes o imóvel tem um inquilino lá, que esse inquilino tem para desocupar? Existe um prazo
específico para todos ou não? Tá, eu vou falar uma coisa aqui que assim, muita gente às vezes confunde, tá? Por exemplo, quando você tem um inquilino, o correto seria você fazer uma ação de despejo. Mas eu não oriento ninguém a fazer isso. Sim. Né? Por quê? Quando você... né, a gente está falando somente do judicial. Então você arremata. Até um ponto por que é muito importante você ter uma assessoria, tá? Para ter celeridade, né? Para ser mais rápido possível. Porque quanto mais rápido você registrar a carta de arrematação, tomar a posse do imóvel, melhor vai ser o seu investimento por questão de tempo e também mais seguro por questão de não ter problema relacionado a isso. Então, quando você tem um inquilino, eu trato da mesma forma como se for o devedor que está lá. Eu peço a emissão na posse sem discutir essa questão do inquilino. O juiz vai dar, o oficial de justiça vai lá no imóvel e vai intimar quem estiver lá para se desocupar em 15 dias ou 20 dias, depende do juiz. Tá? O que acontece? O inquilino, ele tem um contrato de locação, ele pode alegar isso, e aí você tem que entrar com uma ação de despejo depois que você registra o imóvel e tudo mais. Eu nunca precisei, tá? Porque o inquilino, normalmente, ele não tem intenção de brigar. Ele, no máximo, ele vai querer ficar no imóvel um tempo, um período, negociar ali, continuando pagando aluguel com um novo contrato ou não, ou vai pedir um prazo maior para desocupar, para encontrar um outro imóvel, e isso não tem problema. Você negocia, você faz um acordo e tudo bem. Né? Mas quando é o devedor, né, eu, claro, já até negociei alguns prazos por conta de desocupação para a pessoa sair, mas assim, o oficial vai lá e é 15 dias ou 20 dias para sair. Tá? Isso, quanto tempo demora depois do leilão? Né? Por isso que eu falo da importância da assessoria. Alguns leiloeiros orientam muito bem o arrematante. Mas, por exemplo, quando está num processo judicial, quem que pode ir lá peticionar no processo para pedir a carta de arrematação, para pedir as intimações necessárias, é o advogado. Porque é o advogado que tem capacidade postulatória, né? Quem pode pedir em juízo em nome de alguém. Então, um ponto muito importante da assessoria é isso. Eu vou dar um exemplo aqui do leilão do Paulo, que nesse aspecto eu acho muito bom. Ele é muito rápido. Por exemplo, tem um leilão na sexta-feira, na segunda-feira o auto de arrematação está no processo já assinado por todo mundo. Tem às vezes leiloeiro que demora ou manda para o juiz demora para juntar isso no processo, para assinar o auto de arrematação, e tudo isso é tempo. Então quando você tem uma assessoria, igual eu sei que o do Paulo vai chegar na segunda-feira, vai estar lá no processo. Então eu já entro com a procuração do cliente, já peço para o juiz fazer a intimação, porque o auto já está lá. Porque depois do leilão judicial, o juiz tem que intimar as partes para se manifestar em 10 dias. Só que se você não cobrar isso, se você não ir lá e não peticionar, às vezes o juiz demora 10 dias para intimar para a pessoa falar em 10 dias. E aí isso você vai perdendo tempo. Então por que eu falo? Já na segunda-feira eu já entro lá, já peço para o juiz intimar. O juiz intimou, conta os 10 dias. Quando deu os 10 dias, no primeiro dia eu já entro pedindo a carta de arrematação e a emissão na posse junto. Aí vou lá, converso com o juiz quando precisa, defere mais rápido. Se você não tem um advogado fazendo isso pode demorar 60 dias para acontecer. Tá? Isso dependendo ainda de cada vara, de cada juiz. Enfim, mesmo com o leiloeiro orientando e falando, o leiloeiro não pode advogar para o arrematante. Né? É o advogado. Então, é muito importante isso, né? De você trazer celeridade para poder resolver a questão. Porque a hora que o imóvel está na posse do cliente, registrado em nome do cliente, aí é que encerra o nosso trabalho. Agora está... É muito importante essa questão mesmo, porque muitas pessoas vêm e falam assim, tá, eu arremato bem, então vamos dizer assim, tem leilões extrajudiciais, leilão de veículos, por exemplo, extrajudiciais, que é o mais conhecido aí, né? Tem casos que a pessoa pode sair já com o carro no mesmo dia, no dia seguinte, e o leilão judicial a gente não está falando dessa forma. Então, muitas pessoas falam, tá, mas em quanto tempo que eu vou ter isso, então? E parece até que às vezes a gente vai falar assim, não, mas parece que o leiloeiro está fugindo, mas não é bem essa questão. A gente depende de vários prazos, então não é um prazo fixo. É como o Dr. Ricardo falou, então tem um prazo de 10 dias para as partes se manifestarem, depois tem um prazo para emissão de toda essa documentação, carta de arrematação, mandado de emissão na posse, para depois que o oficial de justiça vá lá e intime a pessoa para desocupar, prazos para registro, né, da carta de arrematação no registro de imóveis, e esses são prazos variáveis, né, que depende de pessoas emitirem essa documentação, de levar a registro, eventuais exigências que tenham, recursos, né, então a gente não consegue
consegue fixar um prazo e para muitas pessoas isso pode ser impeditivo ao leilão. O importante é que ela saiba que tem esse prazo e que pode vir a demorar, e eu costumo recomendar assim, sempre entenda que o leilão judicial, ele é um investimento de médio a longo prazo. A gente não está falando em você vai ter esse retorno em 1, 2 meses. Então, assim como a gente tem investimentos financeiros, que muitas vezes você fica 2, 3, 5, 10 anos com esse investimento preso, leilão judicial a gente está falando que pode ser que demore 30, 60, 90 dias, pode acontecer, mas pode acontecer que demore um pouco mais também. É uma coisa importante para quem está investindo, leve isso em consideração, porque o leiloeiro, como o doutor Ricardo falou, eu não posso advogar pelo arrematante, tá? O leiloeiro, segundo a legislação, e a nossa legislação é de 1932 do leiloeiro, né? E ela fala que o leiloeiro é mandatário, então ele é eu sou o quê? O representante de quem está vendendo. Eu estou fazendo uma aproximação entre vendedor e comprador, mas principalmente representando o vendedor. Eu sou mandatário, sou representante do vendedor, nesse caso do juízo, né? E como o juiz tem que ter essa imparcialidade, é claro que tudo que está ao nosso alcance, a gente auxilia quem está comprando. Mas eu não posso advogar em favor do arrematante. Esse é um ponto importante também, e que às vezes as pessoas não entendem. Por que você não pode fazer isso por mim? Não, eu não posso fazer porque eu não tenho essa capacidade. E a lei não me permite fazer isso, né? Essa autorização, né? De maneira legal. Exatamente. Eu acho que essa questão do tempo talvez é um questionamento da maioria das pessoas também. Mas quanto tempo demora para eu estar com o imóvel, dizer que é meu, está no meu nome, estou na posse? E o Paulo falou todas essas questões, né? Olha, depende. Essa é a resposta principal, é essa. Mas assim, por exemplo, eu fiz um vídeo uma vez no meu Instagram falando que demora em torno de 3 a 4 meses para a gente regularizar isso, tá? E, assim, teve algumas pessoas que andaram, mentira, porque demorou 2 anos, porque alguém, meu tio e tal. Tudo. E, assim, gente, o que eu falei, por exemplo, no meu Instagram, é o que eu falo aqui. Eu acho que de 3 a 4 meses é um tempo tranquilo. A gente já fez isso dezenas de vezes, mas tem exceções, né? Por exemplo, esse prazo que a gente falou de 10 dias depois do leilão, que intima as partes para se manifestarem, pode ser que tenha uma impugnação nesses 10 dias. Esses 10 dias é justamente para oportunizar, se tiver algum erro, alguma coisa no leilão, a pessoa impugnar. E se tem uma impugnação, é óbvio que você vai demorar um tempo maior, porque você tem que contestar aquilo, o juiz vai decidir, isso pode levar um tempo a mais. Mas eu acho que de 3 a 4 meses é um prazo bastante razoável, a gente conseguiu já fazer isso dezenas de vezes, e a ideia de ter uma exceção, de ter algo que vai demorar mais, é onde eu volto a falar da importância de ter uma boa assessoria. Por quê? A gente consegue ter uma previsibilidade disso antes do leilão. Porque quando a gente faz a análise, a gente vê se tem algum detalhe que faltou, alguma coisa que pode ser alegada depois do leilão. E às vezes a gente até sabe que tem, a gente mesmo assim entra no leilão, sabendo que pode demorar mais, ou que pode ter, mas isso está dentro do cálculo do leilão, a gente entra sabendo disso. O problema é você arrematar e depois ter uma discussão que demora muito tempo e você nem imaginava que aquilo poderia acontecer, né? Mas eu acho que para responder para quanto tempo, de 3 a 4 meses, se tiver tudo ok, vai dar para fazer. De uma maneira tranquila, né? Tranquila, exatamente. Doutor, quais as situações que o arrematante pode perder o imóvel? Bom, perder o imóvel pode ter uma nulidade, que vai ser arguido e tudo mais ali. O que eu acho mais importante, a gente até falar do que perdeu o imóvel, é perder o dinheiro, né? Porque, claro, você quer o imóvel, você arrematou o imóvel, você quer o imóvel. Mas se tiver algum problema que inviabilize ou traga alguma nulidade para o leilão, você não pode perder o dinheiro que você investiu ali, né? Então, assim, perder o dinheiro é muito, muito difícil. Muito, muito difícil de acontecer, tá? Por quê? Porque a justiça ela tem os meios ali para, de alguma forma, proteger o arrematante. Porém, é um outro ponto de atenção que eu acho que o investidor deve ter, e bom ter conhecimento ou ter uma assessoria, porque eu também faço isso. Às vezes, como eu falei, a gente sabe que tem algumas questões que ainda vão ser discutidas mesmo depois da arrematação. E o cliente sabe, que eu já expliquei isso para ele. E mesmo assim a gente arrematou, ele pagou, o dinheiro está lá no processo. Então, a gente tem um trabalho, primeiro, de manter esse dinheiro lá até que o juiz resolva todas essas questões, porque se porventura o juiz resolver que a arrematação tem que ser anulada, ele vai pegar o dinheiro dele corrigido, de volta. Certo? O leiloeiro também devolve, né? Então, assim, o dinheiro vem todo de volta para ele. Agora, ele tem que tomar esse cuidado. Por exemplo, se ele arrematou, se o dinheiro está lá, se tem uma discussão
e ele não está sabendo como lidar, ou ele está lidando da forma errada, eventualmente pode ser que esse dinheiro seja levantado pelo credor no processo, depois o imóvel, o leilão seja anulado e o dinheiro não esteja lá, ele vai ter direito a ser ressarcido desses valores por quem causou o prejuízo, mas o dinheiro já não está lá, então já criou um outro problema para buscar esse dinheiro. Então isso é importante, ter o conhecimento e ter assessoria, porque na pior das hipóteses a gente vai manter o dinheiro lá. Então se anular o leilão, ele vai pegar o dinheiro de volta. Mas assim, para responder a tua pergunta de uma maneira mais clara, é muito, muito difícil perder o dinheiro. Perder o imóvel você pode se for uma caso de nulidade. Mas então, até para voltar na questão, o que pode anular o leilão? Né? Pode anular o leilão uma falta de uma intimação do devedor no processo, porque o devedor ele tem que ser citado regularmente do processo, depois ele tem que ser intimado da penhora, depois ele tem que ser intimado da avaliação, depois ele tem que ser intimado do leilão. Né? Então, você tem que verificar no processo se todas as intimações ocorreram da forma correta. Né? Se porventura ele não foi intimado da avaliação, por exemplo, e depois do leilão ele arguir isso, dizer que a avaliação estava incorreta e tal, e ele não foi intimado, isso pode gerar uma nulidade no leilão, e aí vai ser anulado, né? O arrematante vai, na melhor das hipóteses, pegar o seu dinheiro de volta corrigido. Isso mesmo. O que eu costumo falar assim, é um investimento que você tem que ter esse acompanhamento. O importante, eu costumo falar assim, muitas pessoas não estão acostumadas ao mundo judicial, né? Então, um dos pontos que eu falo assim, olha, acompanhe esses prazos, acompanhe o processo, né? Então, acompanhe tudo isso para não perder esses prazos, que é isso que pode fazer com que os valores sejam liberados, né? Você acompanhando os prazos, fazendo, então, entendendo que uma arrematação, ela vai estar acabada, né? Depois do registro e da posse do imóvel, e antes disso não se deixar que se libere esse valor, já torna o investimento muito seguro, né? E talvez eu vejo isso, como o Dr. Ricardo bem mencionou, a assessoria vai auxiliar para isso, justamente, para que então o arrematante não tenha esse problema de ele ter que ficar acompanhando esse procedimento e, ao mesmo tempo, ele ter a segurança de que esse valor dele não vai ser liberado. Se o valor dele não é liberado, registrou, tomou posse, já fez todos os trâmites e daí sim que o valor for liberado, então é um investimento muito seguro, né? O importante é não descuidar, é um investimento que ele exige que você faça o acompanhamento dele. Isso é importante. Bem seguro. E traz tranquilidade, né? As principais causas que são arguidas depois do leilão, que geram nulidade, é a falta de intimação, de algumas dessas intimações, e a questão do valor, do preço vil, né, que muita gente fala. Então, assim, isso tudo você tem que observar antes do leilão, né? E assim, o leiloeiro, geralmente, ele avalia isso, porque para o leiloeiro, é importante a gente falar isso, não é obrigatório ter uma assessoria para você participar do leilão. Não é obrigatório. E o leiloeiro, ele também quer que o leilão seja efetivo. Então, ele não vai levar o imóvel a leilão se ele já olhou lá no processo e tem algum problema, né? Então, se está lá, se é um leiloeiro confiável, então, provavelmente não vai ter problema. Mas tem vários detalhes, tem discussões, às vezes, que surgem posteriores e tal. Assim, não dá para... Né, vamos dizer, o leiloeiro, ele é diligente, mas pode acontecer alguma coisa ali que vai ter possibilidade de anular o leilão, porque também não é só o leiloeiro, estou falando leiloeiro, mas é o juiz também, para mandar o imóvel para o leilão, ele também vê se foi cumprido todos os requisitos antes de chegar nessa fase ali, né? Mas é importante, por exemplo, a maioria das discussões pós-leilão, que é falta de intimação ou uma intimação errada, por exemplo, a questão do endereço que a gente falou. Mas a intimação foi para aquele endereço e eu não moro mais lá. Pô, o Paulo verificou que foi a intimação para o endereço, que era o endereço que estava no processo. Exatamente. Você não vai verificar se a pessoa estava lá ou não estava lá. Alguém recebeu lá no endereço, que era o endereço onde ela já recebeu outra intimação, por exemplo, né? Então, aí isso pode gerar uma discussão no pós-leilão e tal. E aí você vai ter que contestar, o advogado, né, do arrematante tem que contestar. E a questão do preço vil é muito legal porque também tem a ver com a intimação. Porque quando tem a avaliação, o devedor é intimado. E aquele é o momento oportuno para ele dizer se a avaliação está correta ou não. Mas o que muita gente fala? O cara não fala nada, chega depois do leilão e fala, não, mas a avaliação estava errada. Poxa, mas você foi intimado lá depois e você não falou. Isso acontece muito. Então, e aí assim, é anulado o leilão? Não, porque daí o juiz vai falar, olha, você foi intimado lá, você não se manifestou, exatamente. Então eu homologuei a avaliação e está correto. Caraca. Às vezes pode até realmente estar errada a avaliação.
Mas você tem um momento oportuno. Tem uma regra no dia que a gente fala, o direito não socorre aos que dormem. Então, tem prazos para você fazer as alegações. E já aconteceu, não sei, um exemplo, foi o imóvel lá para leilão, alguém arrematou. Aí chega o proprietário e quer renegociar a dívida? Ele tem esse direito depois que a pessoa arrematou? É que a legislação, né, doutor, fala assim que ele tem o direito dele, então, de remir, de pagar essa dívida, é até o leilão. Né? Até então, a data do leilão. É, até o leilão. E daí a gente vai ter uma discussão, e daí a gente entra numa outra discussão, e isso eu vejo com o doutor Ricardo, a gente vê assim, vários assuntos, a gente fala assim, tem uma discussão sobre essa questão, sobre edital, sobre débitos, então tudo é muito interpretativo no direito, né? Então, a gente vai falar assim, quando que acontece a arrematação? É um ato jurídico que a gente fala que ele não acaba com uma situação só, não é a venda que acaba com o leilão. Juridicamente, eu vou estar falando que ela é perfeita, acabada e retratável com a assinatura do juiz, que ele não está lá no leilão para assinar o auto. Outros vão entender assim, não, mas a arrematação ele é um ato mais complexo, porque ele só vai encerrar com a posse do arrematante no imóvel, o registro e a entrega do dinheiro ao credor. Então, vai muito da interpretação. Qual que é o ato que encerra a arrematação mesmo? O leilão, né? Então, assim, como fala-se que o direito de remir é até o leilão, a gente vai ter essa discussão, né? Então, por exemplo, aconteceu agora recentemente, inclusive, num ato que o credor pagou, então, o débito 12h30, vou dizer assim. E revendo a gravação a pedido do juiz, eu vendi o imóvel a 12h35, tá? Então foi assim, a diferença foi 5 minutos. Não deu nem tempo do sistema foi muito pequeno. Sabe quem que arrematou esse imóvel? Então, eu acabei de lembrar que foi o doutor Ricardo que estava acompanhando o imóvel, porque justamente a petição informando que foi pago entrou depois, mas o pagamento do boleto aconteceu 5 minutos antes da venda e coincidentemente você vê na gravação, você chega nesse E aí você... Não, eu desisti da arrematação porque eu ia ficar nessa discussão e provavelmente o devedor ia acabar sendo favorecido, porque o entendimento do judiciário majoritário hoje é que o devedor ele pode remir, pagar até a assinatura do auto de arrematação. Esse é o entendimento majoritário da jurisprudência. Então, nesse caso aqui, foi 5 minutos. Até acho que teria uma discussão boa nesse caso aqui. Por quê? Porque ele não pagou a dívida. Ele foi lá e parcelou a dívida e pagou uma parcela. Uhum. Então, não chega a ser uma remissão. Sim. Né? Mas, assim, para não entrar numa discussão que eu acho que o judiciário talvez poderia levar contrário ao nosso entendimento, eu acabei não assumindo e correndo com esteira para um cliente, um imóvel. Mas eu tenho um outro caso que eu arrematei, só que de forma parcelada e depende da homologação do juiz. E o juiz demorou 60 dias para homologar. E dentre esses 60 dias que ia homologar e assinar o auto, o cara foi lá e pagou a dívida. E aí a juiz entendeu que não era remissão, porque já tinha sido leilão e porque tinha outras dívidas vinculadas, era uma execução fiscal também. Mas o tribunal entendeu que até a assinatura do auto ele poderia pagar. E eu estou ainda com essa discussão no STJ porque a remissão, que é pagar a dívida, não é só pagar o principal, tem que pagar o leiloeiro, tem que pagar os honorários advocatícios, tem que pagar as custas do processo. E nesse caso, a pessoa não pagou. Então, eu estou com esse processo, esse recurso agora no STJ. Eu ganhei em primeira instância, perdi no tribunal aqui e estou levando para o STJ. Mas em regra, não, né? Vamos dizer, o entendimento majoritário hoje é que até a assinatura do auto de arrematação é onde o devedor pode pagar a dívida. E aí, eu volto a dizer, no meu entendimento, não é só pagar a dívida, é pagar as custas processuais, os honorários do advogado do credor e o leiloeiro, além da dívida. Todos os custos. Porque o leiloeiro já fez o trabalho dele, já levou leilão, já foi arrematado. É tempo, né? Entendeu? Ele mandou tempo. Ele não pode simplesmente falar, agora o cara vai depois lá e paga e o meu trabalho.
os seus honorários. A gente tem essa questão, né, do perfeito, acabado e retratável. Essa é a discussão, né? Então, por isso que muitas pessoas falam, pode acontecer de pagar posteriormente, pode acontecer nesse intervalo, justamente às vezes da assinatura do juiz, de colocar essa informação no processo. Então, por isso que eu costumo dizer assim, o quanto antes a gente puder resolver uma arrematação, sempre a gente vai estar evitando essas brechas, né? Se a arrematação acontece com a assinatura do juiz no auto, quanto antes o juiz o assinar e colocar no processo essa informação, menor a chance do devedor poder quitar essa dívida. Exato. E aí que a gente vê essa possibilidade, mas pode acontecer? Pode. Em detalhes muito pequenos, mas pode acontecer. Em geral, é até a data do leilão, digamos assim, a assinatura do juiz. Pessoal, eu estou aqui, vocês acreditam que já passamos de 1 hora? E eu estou aqui pensando, gente, a gente tem que fazer um podcast só de cases, né? E histórias, porque agora vocês compartilhando essas histórias, você deve ter muitas outras histórias, essa questão de 5 minutos, às vezes de outras pessoas, né? Então, um podcast só de histórias. E é o que acontece na real, na prática, né? Nossa. Porque aqui nós estamos há mais de 1 hora nesse bate-papo, eu falo, quando o bate-papo é bom, cheio de conteúdo e informações, a hora passa que a gente nem vê. E nesses minutos finais, a gente falou aqui, então eu queria ver com você, Paulo, quando que vai ser o próximo leilão presencial aqui em Londrina? Então teremos agora um leilão na próxima sexta-feira, então no dia 14, às 9h30, ele é o leilão que é feito no Hotel Tomás e também virtual, né? Temos alguns imóveis a leilão aí, preços bem atrativos, então oportunidade para quem quer começar ou pelo menos acompanhar aí pela primeira vez o leilão, que vá até o hotel ou que nos acompanhe pelo site. A gente faz a transmissão do leilão também ao vivo, então é possível, não consigo ir até o hotel, então acompanha pela internet também, o nosso site vai pelo site, gravação. Isso. www.nakacogleilões.com.br. Isso mesmo. Uau! Para quem quer ir presencial, qual que é o horário? É às 9h30. Começa às 9h30? Isso, dia 14/11, então, às 9h30 da manhã. Esse já será o segundo leilão, tá? Então, o valor já com desconto aí desses imóveis. Uau, então é para o pessoal ir fechar mesmo. O Dr. Ricardo vai estar lá, marcando presença. Com certeza. E não só eu vou estar lá, mas eu digo, para quem já gosta de leilões, está ouvindo falar, está estudando a respeito e tal, não perca essa oportunidade, se você for de Londrina, de ir no leilão presencial. Porque é uma experiência que vai ter muito poucos leilões presenciais hoje em dia para você comparecer, né? O leilão do Paulo é muito bacana. Foi um dos lugares também que me acendeu muito. A primeira arrematação que eu fiz como investidor, que me acendeu tudo, foi um leilão do Paulo também, por acaso aqui, né? Uhum. Mas a gente se conheceu também por conta disso. E é uma experiência diferenciada mesmo, porque hoje em dia você vê tudo online, os leilões e tal, e são leilões bons também, mas a experiência do leilão presencial é bacana. Eu acho que vale muito a pena comparecer lá. Essa energia, o ambiente, né? Aquilo que você falou assim, se olhar assim pro seu concorrente, fazer aquela análise corporal, deixa eu ver quem é. O duro é se você já conhece ali a pessoa, a questão de ego, né? Não. Aí é a questão emocional que vocês citaram. Ou você vai com o valor muito bem definido e deixa o ego emocional de lado, né? Age na razão, para depois não ter surpresas. Sim, com certeza. Pessoal, nesses minutos finais, eu quero deixar o espaço aberto para vocês aí, né? Dar uma dica, seja da sua assessoria, a sua mentoria. Apesar que aqui, gente, vocês viram que mentoria gratuita aqui. Vocês viram quanta mentoria, quantas dicas valiosas e de verdade, né? Dicas, eu falo segredos mesmo aqui. Além de segredos que vocês trouxeram bastante, estratégias assertivas aí, né? Para quem quer fazer bons negócios. Então, uma palavra final sua, uma palavra final do Paulo aí, o que vocês quiserem falar, é o tempo de vocês. Bom, quem quiser me seguir, eu tenho um Instagram, Ramírez ADV, Ramírez com S, ADV, de advogado, tudo junto. Desde quando eu comecei a atuar no mundo dos leilões, eu sempre posto algum conteúdo lá, algumas dicas dessas que a gente deu aqui, estão lá também nos meus vídeos. Nós temos um escritório aqui em Londrina que atua exclusivamente também com assessoria de leilões. Não só aqui em Londrina, nós atuamos em todo o Brasil, né? Mas o escritório físico fica aqui, nós atendemos clientes de fora, tudo mais. E assim, eu acho que para quem não conhece ainda o leilão, ou para quem já conhece e tem algumas dúvidas, ou está tendo alguma dificuldade, não deixe de contratar uma assessoria especializada, tá?
Isso tem que te trazer um diferencial. A ideia nossa é trazer um diferencial para o nosso cliente investidor, para que ele consiga ter maior assertividade nos leilões, consiga ter uma lucratividade maior, independente de ter que fazer um investimento com assessoria, porque o fato da gente fazer isso todos os dias, ver todos os tipos de leilões, fazer a garimpagem que a gente faz das oportunidades de forma estratégica para cada perfil de cliente, faz diferença no seu investimento. Então é isso que a gente oferece no nosso escritório e eu fico à disposição de vocês também, independente da assessoria, para tirar qualquer dúvida. Me sigam lá no Instagram, mandem lá comentários, suas dúvidas, a gente vai responder, a gente pode fazer outros vídeos também para responder. E também mandem aqui no podcast da Adriana as dúvidas que tiverem lá, também ela vai estar mandando para a gente também estar respondendo. E é isso, eu fico à disposição de vocês e é um prazer compartilhar aí um pouco das nossas experiências, do nosso conhecimento e seguimos à disposição. Eu quero agradecer também, novamente, a oportunidade. Eu acho que é muito importante essa questão da gente desmistificar o leilão. Tirar o medo de investimento em leilões, porque hoje ela é uma forma muito segura e muito transparente de ter lucratividade. Aí. Principalmente investimento de imóveis, que a gente sabe que hoje é um grande forte, aí, é um queridinho dos investimentos, são os imóveis, né? E a gente sabe a importância disso. Quero me colocar à disposição a todos também, para quaisquer dúvidas, esclarecimentos, que acompanhem nosso site, nossas redes sociais, Instagram ou YouTube também. Sempre temos vídeos aí, tanto só das oportunidades, como também tira dúvidas aí de eventuais interessados em começar no leilão. E ficar a dica então do Dr. Ricardo, que é uma assessoria, eu acredito que seja importante, até para que você possa ter a segurança na compra do investimento que é tão bom e tão lucrativo aí hoje em dia, que é o leilão. E eu queria agradecer a presença de vocês. Eu sei que vocês têm agenda aí mega corrida, né? E tá disponibilizando um pouquinho do conhecimento, compartilhando aqui com a nossa audiência, tirando tantas dúvidas de maneira clara e objetiva, né? Dizer a nossa casa aqui está de portas abertas. Já deixo o convite aqui, gente, o podcast só de cases, né? Porque isso aí eu acho que conecta muito, as pessoas se identificam bastante, né? Sim. Deve ter muitas histórias. Até se vocês quiserem saber mais, deixe aqui nos comentários, ou tem uma história, né? Conhece alguma história também, compartilha com a gente essa história. Aí aqui os profissionais aqui da área podem, né, se aprofundar mais diante a esse acontecimento, tá? Para vocês que ficaram aqui até agora com a gente, nessa noite abençoada, noite gostosa de segunda-feira, beijo grande, não deixe de se inscrever no nosso canal. Lembrando, quinta-feira teremos ao vivo aqui às 19h30 no nosso programa o apresentador Carlos Camargo. Carlos Camargo, jornalista, já foi líder em liderança e aí vem crescendo cada vez mais hoje na telinha da RIC TV. Quinta-feira, Carlos Camargo. Gente, um beijo grande meu aqui do Dr. Ricardo, do Paulo e até quinta-feira. Tchau, tchau.